Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar início à nossa sexta aula da disciplina de máquinas térmicas e vamos falar um pouquinho a respeito de equações de estado. Então vamos dar aí início à nossa sexta aula. Por que a gente utiliza muitas vezes deste recurso, né, o uso de equações de estado? Na aula passada nós trabalhamos com o uso de tabelas de propriedades. E a gente vê que são bastante volumosas, né, as informações que a gente tem aí nas tabelas. Porém, são informações reais, né, são informações tiradas a partir de experimentos. Tá? Mas muitas vezes a gente não precisa utilizar o recurso de tabelas para o cálculo de algumas propriedades. Tá? Muitas vezes a gente está trabalhando aí com gás, considerado aí gás ideal, aonde a utilização de equações de estado tornam, né, os resultados, né, do cálculo dessas propriedades muito parecidos com os valores reais. Então, simplificam muito, né, a nossa abordagem, né, da obtenção aí de propriedades, ao invés de utilizar o uso dessas tabelas. Tá? A gente vai ver nessa aula que existem limitações, tá? Então, essas equações de estado, elas só são válidas quando considero gás ideal. Tá? E a gente vai ver o que é essa idealidade. Como é que surge aí essas equações de estado? Tá? Elas surgem a partir da combinação aí de duas leis, tá? A lei de Boyle e a lei de Charles. Tá? Uma diz que a gente tem uma relação da pressão diretamente proporcional à temperatura, né, como a gente vê aqui nesta equação, e a outra lei diz que a pressão ela é inversamente proporcional ao volume específico. E aí surge então uma combinação, tá, dessas propriedades, combinação essa conhecida aí como equação de estado, apenas para gases ideais. E para tornar válido esta combinação, a gente adiciona aqui um fator R, que é a conhecida constante de proporcionalidade para o gás. Tá? Então, ela tem um valor específico para cada gás. Tá? Frequentemente, a gente utiliza essa equação aqui, uma abordagem linear, né, digamos assim, né, tirando aqui da razão, né, e onde a gente conhece mais como PV igual a RT. Tá? Esse V aqui, ele é um volume específico. Tá? Então, esta relação aqui é válida para o volume específico. Essa constante do gás, tá? Constante R, ela é função de uma outra constante, tá? Chamada constante universal dos gases, ou RU, tá? Para diferenciar aqui desta constante do gás. Esse RU, ele já é um valor, o próprio nome já diz, já é um valor universal. Tá? Então, o valor desse RU, ele é igual para qualquer gás. Tá? E a gente vai ver aí quais são os diferentes valores de RU a partir de diferentes unidades. Tá? Eu posso ter diferentes unidades para o RU, tá? Mas é um valor igual para qualquer gás. O M, que ele é apresentado aqui nesta equação, tá? É para a determinação desta constante do gás. Então, se eu dividir essa constante universal pelo M, que nada mais é do que a massa molar do gás, que é uma relação entre a massa e o número de mols, eu vou ter esta constante do gás. A gente tem valores aí de massa molar na tabela A1 do livro do Termodinâmica do Cengel. Eu vou apresentar um pouquinho mais à frente essa tabela A1, tá? E aqui o M, então, é uma relação entre o número de mols pela massa molar, ou a massa molar é uma
relação entre a massa da substância dividido pela quantidade de matéria, né, o número de mols. Aqui um exemplo do ar, né, da massa molar do ar, 28,97 gramas por grama-mol, ou 28,97 quilogramas por quilomol, tá? Que é a mesma relação. Tá? Se eu tenho quilos no numerador, eu tenho que ter quilo no denominador. Daí nós temos um exemplo de cálculo aí dessa constante do gás. Determine a constante para os gases hidrogênio e para o ar. O cálculo da constante do gás do hidrogênio, então nada mais é do que a constante universal, que em unidade de kJ por kmol Kelvin, ele representa 8,314, dividido pela massa molar do hidrogênio, que é 2,016 kg por kmol. Então, a constante do gás, hidrogênio, é 4,12 kJ por quilograma Kelvin. E a do ar seria quanto? O mesmo valor, né, do RU, que não muda, 8,314, dividido pela massa molar do ar, de 28,97 kg por quilomol. Então, a gente já tem, para o ar, a constante do gás sendo de 0,287 kJ por quilograma Kelvin. A equação do gás ideal, ela também pode ser escrita de outras formas, tá? Vai depender muito do que a gente tem aí de propriedade, né, apresentada no problema. Por exemplo, eu posso ter massa, eu posso ter volume específico, ou eu posso ter volume total, então, ou eu posso ter quantidade de matéria. Então, dependendo do que eu tenho de informação, eu posso chegar numa equação mais adequada para o cálculo. Então, o que a gente viu, que é o PV, que é a pressão vezes o volume específico, é diretamente proporcional à constante do gás e temperatura. Agora, se eu tiver o volume total e massa da substância, eu posso substituir o volume específico pelo volume total dividido pela massa. Daí eu tenho aqui PV igual a mRT. Então, o cálculo aqui do volume total e o cálculo com a massa. Agora, se eu quiser substituir a constante do gás pela constante universal, tá? Nós vimos que a constante do gás é uma relação entre a constante universal dividido pela quantidade de matéria, pela massa molar, desculpe. Então, a gente modifica aqui a expressão, né, substituindo o R pelo RU. Daí ele fica pressão, volume total é igual à quantidade de matéria, o número de mols, vezes a constante universal e a temperatura. Aqui eu estou só colocando o volume total dividido pela quantidade de matérias, para eu substituir aqui pelo volume específico molar. Esse traço aqui, em cima do Vzinho, significa que, para nós, né, para a nossa convenção, é uma quantidade especificada em mol e não em massa. Tá? Então, a gente tem aí algumas variáveis dessa equação de estado. Alguns valores da constante do universal dos gases também são apresentados aqui. O que a gente trabalhou aí no exemplo, 8,314 kJ por kmol Kelvin. Ou eu posso substituir aqui a energia em kJ, né, por kilopascal metro cúbico. Ou seja, é aquela relação de pressão e volume que nos dá uma ideia também de energia, né, uma ideia de trabalho. Ou outro valor, 0,0831447 bar metro cúbico, quilomol Kelvin. Então, eu substituí a pressão de quilopascal para bar. Ou eu substituí o sistema internacional pelo sistema inglês, 1,986 BTU por libra-mol vezes Rankine.
ou 10,73 PSI absoluto, pé cúbico, Libra-mol, Rankine. Tá? Então, são alguns valores, né, dessa constante do gás, dependendo da unidade que a gente queira trabalhar. E pode ter outras. Tem centímetro de Hg, ou o próprio centímetro, milímetro de Hg. Então, tem várias variáveis, tá? Mas tudo sendo o mesmo valor. O que vai modificar é que, dependendo da unidade, vai ter valores diferentes. O que foi observado aí experimentalmente com relação ao uso dessa equação de estado? Tá? Que o comportamento, né, o resultado, né, ele fica muito próximo do comportamento pressão, volume específico, temperatura dos gases reais quando a gente trabalha com um problema onde o gás ele está em baixa densidade, né? Ou seja, eu estou trabalhando com um problema onde o meu gás está a baixa pressão e alta temperatura. Tá? Nessa situação, eu estou com uma densidade muito baixa do gás. E aí, o cálculo, né, da determinação das propriedades utilizando a equação de estado, ele se aproxima, né, o valor, né, se aproxima muito do valor real, né, ou do valor tabelado. Daí eu posso utilizar a equação de estado para determinação dessas propriedades. Agora, se eu tenho gases densos, né, os chamados gases condensáveis, como é o exemplo do vapor d'água, tá? Que a gente emprega muito aí em termoelétricas, né, usinas de potência a vapor, ou fluidos refrigerantes, gases condensáveis facilmente, daí o uso da equação de estado, ele para determinação das propriedades, ele foge muito dos valores reais, tá? Porque é um gás muito denso. Então, a equação de estado tem as suas limitações. E quando que ela é mais utilizada? Né? Então, na situação 1, quando a pressão é pequena, quando comparada à pressão crítica, e na situação 2, quando a temperatura ela for 2 vezes a temperatura crítica e a pressão menor que 10 vezes a pressão crítica. Então, são duas situações onde a gente pode estar utilizando essa equação de estado. Lembrando que aquele ponto crítico que a gente viu em aulas anteriores, tá? Eu vou deixar disponível no card aqui em cima, né, essas aulas que trataram aí do referido assunto. É aquela situação onde é instantâneo a mudança de líquido para gás, tá? E nessa situação, a equação de estado é onde ela está mais desviando de uma condição aí real, de uma situação real. E como é que a gente poderia determinar se a nossa equação de estado ela vai ter um resultado muito próximo de um resultado real ou não, ou ela vai desviar muito de uma situação real? Daí a gente tem aí o chamado fator de compressibilidade, tá? Que é o que vai nos dizer quanto que a equação de estado ela desvia de uma situação aí real, né? O quanto ela não é confiável para a determinação de propriedades. Esse Z, ele é o fator de compressibilidade, ele é colocado na equação de estado, e ele nada mais é do que a relação entre a pressão, o volume específico, no caso aqui molar, a constante universal e a temperatura. Ou seja, ele é uma relação entre o volume específico real e o volume específico ideal. Ou seja, quando esta relação aqui estiver muito próxima de 1, significa que o valor do volume ideal ficou muito próximo do valor real.
Agora, quando foge dessa aproximação de 1, significa que eu tenho aqui um desvio aqui de resultado ideal para o real. E como é que a gente determina esse fator de compressibilidade? Tá? Ele é expresso em termos de pressão reduzida e temperatura reduzida. E com esses valores que a gente calcula, tá? Essa TR e PR, a gente vai para um gráfico. Tá? E esse gráfico, a gente traça, né, os valores de TR e PR, determina o ponto de intersecção e calcula qual é o valor do fator de compressibilidade, tá? Pelo eixo Y. E onde é que a gente pega esses valores de temperatura crítica e pressão crítica? Tá? A gente tem aí valores tabelados, tá? E é o que eu vou representar aqui, o que eu vou apresentar aqui na tabela A1. Então, aqui na tabela A1, a gente tem algumas substâncias, a massa molar dessas substâncias, a constante do gás, né, ou R, e as propriedades críticas, temperatura crítica, pressão crítica e também o volume crítico, que daí é uma outra designação aí para a determinação desse fator de compressibilidade, que a gente vai ver aí nos próximos slides. Tá? Eu posso estar calculando por TR e PR, ou se eu não tiver alguma das duas, daí eu vou precisar do VR, tá? Que é o volume reduzido ou pseudo reduzido. Essa tabela é incompleta, né? Ela só apresenta alguns gases, né? A gente pode ter aí em outras referências, né? Essa referência aí é a do Sengel, tá? Eu posso ter em outras referências uma tabela mais completa. Voltando aqui, o nosso cálculo de TR é a razão entre a temperatura dada, tá, no problema, dividido pela sua temperatura crítica, temperatura tabelada. E o PR é uma relação entre a pressão dada pela pressão crítica. Daí aqui nós temos uma figura que está apresentando o comportamento de alguns gases e os valores de fator de compressibilidade. Tá? Então, aqui no eixo Y, a gente tem o nosso fator de compressibilidade, tá? E no eixo X, a gente tem a pressão reduzida, tá? E nessas linhas, tá, em vermelho, são as nossas temperaturas reduzidas. A nossa condição ideal, que se aproxima muito da condição real, é valores de Z próximos de 1. Tá? Então, a gente tem aqui o nosso gráfico geral, que representa aí o cálculo do fator de compressibilidade, tendo as informações de PR no eixo X e de TR, que é nessas linhas em verde. Tá? Daí, com o exercício, a gente vai mostrar como é que se usa este diagrama. Tá? Cálculo do volume pseudo-reduzido, então, né, que é a relação entre o volume específico real, o R, temperatura e pressão crítica. Então, naquela situação onde eu não tenho alguma das propriedades, pressão ou temperatura. O que se observou a partir do gráfico, né, do diagrama geral, de compressibilidade, a condição em que a gente tinha o comportamento ideal. De uma forma geral, quando a pressão reduzida ela é menor que 10 e a temperatura reduzida maior do que 2. Ou a pressão menor que 10 vezes a pressão crítica e a temperatura maior que 2 vezes a temperatura crítica. E a PR, né, a pressão reduzida, muito menor do que 1 ou
quando a pressão for muito menor do que a pressão crítica. Tá? São as situações onde a gente tem um comportamento ideal. Por exemplo, a pressão e temperatura crítica para o oxigênio são 5,08 megapascal e 154,8 Kelvin. Para temperaturas superiores a 300 Kelvin, eu vou estar numa situação onde essa temperatura é 2 vezes a temperatura crítica do oxigênio, que é 154,8. E pressões inferiores a 50 megapascal, ela vai ser menor do que 10 vezes a pressão crítica. Então, só pela apresentação aí de valores, né, e tendo esses conceitos, eu consigo determinar, sem precisar calcular, se eu estou num comportamento de um gás ideal ou não. Tá? Mas isso aqui muitas vezes é esquecido, né, essas informações, e a gente tem que partir mesmo para a interpretação aí do gráfico, né, a partir do cálculo de PR e TR, que é o exercício que nós vamos fazer agora. Tá? Então, nosso exemplo 6.2. Calcule o volume específico do nitrogênio a 300 Kelvin e 8 megapascal. E compare o resultado com o valor tabelado. Tá? O valor tabelado nessa condição é volume específico de 0,011133 metros cúbicos por quilograma para o nitrogênio. Então, a gente pode estar determinando o volume específico do nitrogênio pela equação de estado, de gás ideal, desde que o meu gás seja, de fato, um gás ideal. Então, como é que a gente determina se realmente o nitrogênio ele está numa condição de gás ideal a 300 Kelvin e 8 megapascal? A partir da determinação do fator de compressibilidade. Então, nós vamos para as tabelas, né, pegar os valores de temperatura crítica e pressão crítica, uma vez que foi dado temperatura e pressão, e calcular aí, então, a TR e PR. E a partir do cálculo da TR e PR, nós vamos ao gráfico e determinamos o fator de compressibilidade. E se esse fator de compressibilidade for muito próximo de 1, significa que, sim, ele tem um comportamento de gás ideal. Nessa situação, então, nós podemos calcular o volume específico a partir da equação de estado. Vamos fazer, então, aí o problema? Então, vamos lá. Os valores pegados da tabela, A1 para o nitrogênio foi T crítico, né, 126,2, e pressão crítica 3,39 megapascal. E a constante do gás 0,2968 kJ/kg. Cálculo de PR/TR. PR, pressão reduzida, 2,36 e TR 2,38. Então, agora com essas informações, nós vamos até o gráfico para determinar qual é o ponto de intersecção entre essas duas curvas e chegar aí o cálculo do fator de compressibilidade. Então, 2,36 e 2,38. Vamos lá para o gráfico. Então, vamos para o cálculo de TR/PR. O PR está entre 2 e 2,5, é 2,36, mais ou menos por aqui. Então, eu vou tentar fazer uma linha reta com o mouse, né? Que não é muito fácil. A linha de 2 é esta. E a linha de 2,5 é mais ou menos esta. Tá? E a linha de 2,38 está entre essas duas. Tá? Então, ela está mais próxima a 2,5. Então, é mais ou menos, grosseiramente, é mais ou menos essa intersecção, que vai nos dar mais ou menos um valor muito próximo de 1. Tá? Um valor aqui muito próximo de 1.
tá? Se eu fizesse com uma régua, que eu não tenho essa possibilidade de fazer, é muito provável que eu chegaria um pouco mais próximo aqui do valor de 1, tá? Ou seja, o meu resultado de fator compressibilidade deu muito próximo de 1. Então, significa que eu posso utilizar a equação de estado de gás ideal para a determinação do volume específico. Tá? Então, vamos lá para o cálculo do volume específico. Eu poderia estar fazendo aquelas perguntas, né? Essas perguntas aqui, quanto a PR, TR, ou pressão e temperatura, também para determinar se é um gás ideal. Porém, se eu não lembrar, né, dessas informações, eu vou justamente para o gráfico fazer o ponto de intersecção e determinação do fator de compressibilidade. Mas, pelas perguntas, a gente viu que o PR ele é menor do que 10 e a TR maior do que 2. Ou seja, a pressão menor do que 10 vezes a pressão crítica e a temperatura maior do que 2 vezes a temperatura crítica, que nos validou, então, o uso da equação de estado. E pelo cálculo da equação de estado de gás ideal, PV igual a RT, nós tínhamos o R, constante do gás aqui, né? Temperatura, pressão dada, nós encontramos o volume específico de 0,01113 metros cúbicos por quilograma. Ou seja, muito próximo, né? Se não igual, né? 1, 2, 3, 11, 33, né? Igual ao valor aí tabelado, ou seja, igual ao valor real. Tá? Então, nesta situação de gás ideal, eu posso utilizar aí o cálculo da equação de estado para determinação de propriedades, pressão, volume ou temperatura. Certo, gente? Então, esta aí é uma aplicação aí do fator de compressibilidade. O vapor d'água é um gás ideal? Bom, esta dúvida nós vamos tirar através daí da análise do comportamento da água com relação à variação de temperatura e volume específico. Então, nós temos aqui o diagrama de fases da água, que nós vimos aí em aulas anteriores, né? E a gente tem valores 0, 0,1, 0,1, 0,2, 0,5. Isto é o quê? Isto é a relação entre o volume específico tabelado menos o volume específico calculado pela equação de estado, considerando a água um gás ideal. E a gente divide pelo volume tabelado para obter aí um percentual de margem de erro. Então, quanto maior esses valores, maior é o percentual de erro. E o que a gente observa? Que este erro, ou seja, o desvio, né, nada mais é do que o desvio entre o valor tabelado, que é o valor experimental, pelo valor calculado, né, o valor ideal, né, da equação de estado, obtido pela equação de estado. Os valores de erro, eles aumentam muito quando a condição está próxima das condições críticas, PR, pressão crítica e temperatura crítica, tá? Chegando a valores aí de 271 de erro, né? 152 de erro, aqui nos pontos aqui de saturação também aumenta muito o erro. Agora, quando nós estamos longe, afastados, ou seja, alta temperatura, baixas pressões, a gente está considerando como um gás ideal, a água como um gás ideal. Então, os valores, né, de volume específico obtidos pela equação de estado, eles estariam muito próximos do valor real se nós estivermos tratando aí de condições supercríticas. Tá? Porém, em nenhuma situação é recomendado calcular qualquer propriedade para a água usando a equação de estado.
Uma outra utilidade da equação de estado é trabalhar com ela combinada, de forma combinada. Tá? E a gente pode fazer essa combinação uma vez que a gente aplica aí o princípio de conservação de massa, né? Ou seja, a massa no estado inicial ela não muda no seu estado final. Tá? Ou seja, né, substituir a massa aqui pela equação de estado, P1, volume total 1, T1, é igual a P2, volume total 2. Ou PN, VN, dividido por TN. Né? Então, não importa quantos estados a gente esteja falando, esta relação é válida desde que eu esteja trabalhando com gás ideal. Né? Então, eu posso determinar qualquer propriedade desse gás ideal em qualquer variação de processo, tá? Se ele, de fato, né, durante essa mudança de estado, ele continua sendo aí um gás ideal. Daí esta combinação é válida. Daí vamos para uma aplicação, então, desta relação. Exemplo 6.3. Um gás ideal que tem uma temperatura inicial de 25 graus sofre dois processos descritos abaixo. Determinar a temperatura final do gás. Processo 1.2. O volume é mantido constante enquanto a pressão dobra. Processo 2.3. A pressão é mantida constante enquanto o volume é reduzido para 1/3 do volume original. Então, a gente vai para a análise do gráfico. Então, no processo 1.2, a partir de um diagrama de pressão e volume, houve o quê? Um aumento de pressão, né? A pressão dobrou. A gente tem a linha da temperatura 1, a linha da isoterma T2 e da T3. No processo 1 e 2, o volume manteve-se constante, né? Aqui não variou o volume, mas a pressão dobrou. E no processo 2.3, a pressão já se manteve constante, tá? Enquanto o volume ele se reduziu para 1/3 do volume original. Então, eu posso aplicar diretamente aqui, ó, a equação de estado. P1, V1, T1 é igual a condição final, P3, V3, T3. Tá? Então, P1, V1, T1 é igual a P3, V3, T3. Daí eu isolo o que eu quero saber, né? Eu quero saber a temperatura final do gás, né? A temperatura 3. E eu preciso substituir aqui o que eu já tenho de situações aqui, de informações, desculpe, né? O que eu já tenho de informações aqui eu substituo. Que é o quê? O volume final, ele é 1/3 do volume inicial. E a pressão final, ela é 2 vezes a pressão inicial. Então, substituindo essas variáveis na equação, eu consigo determinar qual é a minha temperatura, né? Dado que a temperatura inicial é de 25 graus. Então, substituindo, né, P3 como sendo 2 vezes P1, V3 como sendo V1 sobre 3, e P1 corta aqui, e V1 corta aqui, eu chego aí apenas em valores, né, tendo aí a temperatura final de 198,7 Kelvin. Lembrando sempre, né, em passar aí para uma temperatura absoluta, né, em escala absoluta. Né? Então, uma importante informação, qualquer propriedade aqui, ela tem que estar na sua condição aí absoluta, né? Pressão absoluta, temperatura absoluta, para a determinação aí das propriedades. Nós temos outras equações de estado, tá, que foram implementadas, modificadas, tá, considerando forças intermoleculares, considerando o volume ocupado pelas partículas. E isso,
desencadeou aí em diversas equações com diversas constantes que considerassem essas particularidades, né? Considerassem forças, né, existente entre as moléculas, o volume que ocupa cada molécula, para se chegar ao quê? Numa condição muito próxima de uma condição real. Tá? E eu apresento aqui duas equações, então, que é a equação de Van der Waals, onde a nossa equação de estado agora ela é dada por pressão mais uma constante A tabelada, dividido pelo volume específico ao quadrado, vezes volume específico menos um B aí tabelado. Tá? Esse A e B, ele ainda depende desta relação de temperatura crítica, pressão crítica, constante do gás, e o B também, constante do gás, temperatura crítica e pressão crítica. Tá? Então, a gente tem que calcular essas constantes a partir de valores tabelados, né? E colocar aí na equação geral de Van der Waals. E a gente tem outra, né? Beach-Bridgman, aonde já complexa um pouco mais a nossa expressão. Surge aqui uma constante C, surge uma constante B, A, tá? O A calculado aí a partir de um A0, de um Azinho, o B calculado a partir do B0, de um Bzinho, e muitas vezes esses valores aqui, eles são tabelados, então as constantes A, B, C, A0, B0, são valores tabelados, né? Por exemplo, o que é apresentado aqui, ó, A0, Azinho, B0, B, C, né? São, de fato, bastante trabalhosos, né? A aplicação aí destas equações. Porém, esse trabalho, né, o emprego dessas equações, eles aproximam muito de uma condição real, tá? Que é o que é mostrado aqui nesse exemplo, 6.4. Compare os resultados a partir da equação de gás ideal, equação de Beach-Bridgman, e os dados reais para o nitrogênio a 1000 kPa, obtidos no software EES. Tá? O EES é o Engineer Equation Solver, tá? É um software aí de engenharia, onde se consegue aí construir esses diagramas e usar essas equações aí que muitas vezes depende aí de um método de interação, tá? Um método interativo. Então, a partir desta equação, desse software, né, montou-se aqui o diagrama de fases para o nitrogênio, né, da temperatura e o volume específico. Em azul é o resultado usando a equação de estado de Beach-Bridgman. Reparem que o desvio aqui, ó, ele aumenta muito conforme eu chego numa condição aqui maior de mistura de líquido e vapor. Conforme sai dessa mistura de líquido e vapor, vá aqui para uma situação de vapor superaquecido, o valor praticamente bate com o valor real. E aqui o do gás ideal, né, usando a equação de estado de gás ideal, é onde eu tenho o maior desvio aqui, ó, do valor real. Tá? Ele só se aproxima mais de uma condição aí real se eu tiver uma condição supercrítica, né? Onde eu tenho uma baixa pressão também, né? Uma baixa pressão e uma alta temperatura. Então, reparem que o emprego aqui de uma equação um pouco mais elaborada, ele aproxima mais aí da situação real. Bom, gente, então era isso que eu tinha para apresentar nessa aula 6, tá? É o uso de equação de estado, que vai ser muito útil aí quando a gente estiver trabalhando com ciclos de potência a gás, porque a gente vai trabalhar muito aí com o ar, como sendo aí o nosso gás, e a gente considera esse gás aí muitas vezes como um gás ideal. Certo? Então, por hoje é só. Um abraço e até a próxima aula.